glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Com Jesus é vencer ou vencer. E missões é a chama que não pode apagar, não pode apagar. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós, graças a Deus, nós estamos avançando nos nossos 40 dias de propósito, né? E já foi mais uma semana, então nós estamos já chegando perto do fim. Mais 8 dias a gente estará terminando. Graças a Deus, e depois nós vamos ver como fazer, porque a intenção de fazer esse propósito é também nos lares. É também nas residências. E aí virá já o propósito com colheita, em nome de Jesus, com cura, com batismo com o Espírito Santo, com salvação de almas. Eu quero compartilhar nessa noite uma palavra que está em Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Vamos ler do 21 até o 24. 21, 22, 23, 24. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Ele estava rejeitando o sacrifício daquele povo. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde de seus corações maus, andaram para trás e não para frente. Então Deus estava aqui usando Jeremias. Jeremias foi um profeta muito recusado, muito rejeitado, porque quando o profeta profetiza coisa boa, todo mundo quer ouvir. Até quem está errado entra na fila para ouvir, para receber uma bênção de um profeta bonzinho. Mas quando o profeta é verdadeiro e quer que as pessoas venham a um autoexame para entender naquilo que estão errando, para se consertarem, então esse profeta não é muito bem aceito não. E aquele irmão, ele só fala, só pega pesado. Mas o que Jeremias estava dizendo aqui era que se eles tivessem obedecido, se eles continuassem obedecendo, como fala lá em Deuteronômio 28, se eles continuassem obedecendo, eles receberiam, eles estariam nas bênçãos de Deus. E se eles voltassem a obedecer, as bênçãos viriam sobre eles. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. As bênçãos voltariam a alcançá-los, né? Tudo lhes vá bem. As bênçãos prometidas lá em Deuteronômio voltariam a alcançá-los. Então Deus planejou para nós nos levar a um relacionamento com o povo da antiga aliança. Nós somos parentes deles em Cristo. Em Cristo nós nos tornamos parentes deles. Então, pelo sangue derramado na cruz, nós nos tornamos também parte da aliança. A aliança eterna que Deus fez com o povo de Deus foi por meio de duas alianças. Vejam bem, Deus fez uma aliança por meio de duas alianças. Quer ver? Ezequiel capítulo 11, versículos 19 e 20 diz assim, a antiga aliança estabelecida com Israel pela obediência à lei entregue no Monte Sinai, e a nova aliança estabelecida com todos os que aceitaram o sacrifício expiatório de Jesus Cristo no Calvário e receberam o Espírito Santo e passaram a obedecer-lhe em amor. Então, quando a gente lê lá em Ezequiel capítulo 11, versículos 19 e 20, a gente vai encontrar essa referência a uma aliança
que teve duas fases, ou seja, são duas alianças. A antiga aliança, que é o Antigo Testamento, e a nova aliança, que é o Novo Testamento. Mas Jesus mesmo disse: eu não vim para cancelar a lei. Jesus falou isso, ele não veio para cancelar, ele veio para cumprir. Então aquela aliança antiga continuou tendo valor para eles. E Jesus, cumprindo a aliança antiga, ele agora estabelece uma nova aliança. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então uma nova aliança estava sendo feita agora. E a aliança, ela é um acordo. E o que o acordo estabelece? Que ambas as partes o cumpram. Ambas as partes têm que cumprir o acordo. Aliança de casamento: o marido tem que cumprir a parte dele e a esposa tem que cumprir a parte dela. Aliança entre duas empresas: a empresa A tem que cumprir a parte dela e a parte B tem que cumprir a parte dela. Então, a aliança é um acordo que tem cláusulas onde as duas partes têm que cumprir. Então, o Senhor fez uma aliança com aquele povo e agora fez uma aliança, estabeleceu a mesma aliança, ela veio conosco na forma do amor. Na forma do amor. Cada uma dessas alianças cumpriu um propósito específico no plano de Deus. Quando ele estabeleceu a antiga aliança, ele estava certíssimo, ele não errou. Ele precisava que aquele povo andasse daquela maneira, praticasse daquele jeito, cresce e obedecesse daquele jeito. Mas ele nunca pediu sacrifício nem holocausto. Ele nunca pediu. Aquela aliança foi necessária para os propósitos de Deus no crescimento, na edificação daquele povo, para eles se fortalecerem no Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala lá aos Gálatas, na igreja dos Gálatas, ele fala sobre essa aliança. Ele diz assim, Gálatas 4, versículos 22 ao 26 e versículo 31, ele diz assim, está escrito que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael da Agar e Isaque da Sara. Teve 2 filhos, de 2 mulheres, da livre e da escrava. Está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu de um milagre. Ela não podia ser mãe, ela já estava avançada em idade, então nasceu de um milagre, foi um cumprimento de uma promessa de Deus. A promessa de Deus tem um tempo determinado por Deus, então o milagre acontece no momento exato que Deus determina que aquele milagre aconteça. Então nossos milagres, eu já aprendi isso, meus milagres, Ele vai fazer no tempo dele. Tem hora que a gente fica meio ansioso, meio preocupado, mas não aconteceu ainda. Está acontecendo. Na dimensão espiritual já está acontecendo o teu milagre, em nome de Jesus. Então com isso a gente descansa nele, a gente obedece a ele, a gente cumpre, a gente segue a palavra dele, não achando que o milagre vai acontecer hoje ou amanhã ou depois da manhã, ou que já era para ter acontecido. Não, no tempo de Deus vai acontecer. Abraão creu dessa maneira, a Sara não conseguiu crer dessa maneira, por isso que ela deu a Agar para Abraão fazer um filho na Agar, que ela queria ter um bebezinho no colo. Só que quando nasceu a Agar, disse, não, é meu, problema teu, é meu. Aí a coisa complicou, né? E quando Isaac nasceu, aí começou a briga do mais velho com o mais novo. Então, a aliança, Deus estabeleceu a aliança com Abraão. O filho da escrava nasceu de modo natural, o filho da livre nasceu mediante promessa de Deus. Paulo fala isso, né? E ele continua, isso aqui é usado como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Continua falando o apóstolo Paulo. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à cidade de Jerusalém. Corresponde à cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Da antiga aliança, quer dizer, aquele povo que recebeu a promessa de Deus.
Monte Sinai na Arábia. Mas a Jerusalém do alto, olha só, aqui ele fala daquela palavra que está lá no Apocalipse. Eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que do céu descia ataviada como noiva para o Cordeiro. Então essa cidade é a que nós pertencemos. Eu não faço questão de conhecer Jerusalém, essa Jerusalém lá, apesar de tudo que aconteceu lá, de ser um lugar que as pessoas quando vão se sentem muito bem, sentem assim um ambiente assim escolhido por Deus, mas eu sei que a Jerusalém para a qual nós vamos é a santa cidade, a qual nós vamos pertencer, fazer parte dela. Então a Jerusalém que vem do alto é livre e é a nossa mãe. Paulo fala isso lá no versículo 26, Gálatas 4, 26. E no versículo 31 ele diz assim: portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Não somos filhos da escrava, mas da livre. Isso nos leva a entender que Deus planejou nos colocar no relacionamento com os filhos de Deus, consanguíneos de Abraão, mas na descendência consanguínea de Abraão com Sara, os filhos da livre. Então Deus nos coloca como filhos da livre, só que a nossa aliança é com um dos filhos da livre, um descendente da livre, né, que é Jesus. Jesus é descendente de Judá, e Judá é descendente direto de Abraão, através de Isaac. Então Jesus, filho da livre, né, como homem, filho da livre, também nos leva para a nova aliança que nos conduz direto para a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que do céu. Aí às vezes quando eu vejo pregadores pregando e vejo alguns irmãos assim tentando entender a pregação, dá para perceber que muita gente acha que é essa Jerusalém que está lá, que nós vamos morar. Não é não. Essa Jerusalém, embora seja um lugar que foi abençoado, teve o privilégio do Senhor Jesus passar por ela, mas foi um lugar também que rejeitou o nosso Jesus. Deus tem a promessa de preservar e preserva e vai continuar preservando até a volta de Jesus, mas não é a nossa Jerusalém. A nossa Jerusalém vem do alto, vem do céu, e as ruas são de ouro. Aleluia! E lá não precisa de sol nem de lua, porque lá a glória de Deus ilumina toda a cidade. Então é diferente dessa. Essa é um símbolo, e o seu Deus a ama. Embora ela tenha rejeitado o filho dele, Deus a ama. Deus tem uma promessa com ela. Mas a Santa Jerusalém, onde nós vamos morar, é toda bonita. Lá não há crime, lá não há marca de sangue pelo chão, de sangue inocente. Lá há a glória do Cordeiro, a glória de Deus e do Cordeiro, que ilumina toda a cidade. É lá que nós vamos morar, glória a Deus. Então, na casa de Abraão, o pai de todos os que crerem, nasceram 2 filhos. Lá no passado, lá no início da história praticamente. Na casa dele nasceram o Ismael da Agar e o Isaac de Sara. Sara era mulher livre. O Ismael nasceu da carne e da vontade humana. O Isaac nasceu através da promessa e pelo poder de Deus. Aleluia! O Isaac nasceu da promessa e pelo poder de Deus. Da descendência do Ismael não há salvação. Da descendência do Isaac nasceu o Jacó. Da descendência do Jacó nasceu o Judá, entre os outros 11, Judá e mais 11 filhos. Da descendência de Jacó nasceram 12 filhos, e um dos quais era o Judá. Da descendência de Judá nasceu o nosso Jesus, filho da livre, descendente da livre, glória a Deus, aleluia. Então, o que acontece? Paulo, ele compara a antiga aliança ao Ismael, e a nova aliança, né, ele compara ao Isaac. A antiga aliança dependeu da carne, a carne de Sara, porque ela tomou uma decisão carnal, a carne de Abraão e a carne de Agar.
e se uniram e nasceu a criança, com consentimento de Sara. Então foi uma união carnal, foi um fruto carnal. Já o Isaac foi um fruto espiritual, porque não havia condições de Isaac nascer, não havia condições de Sara engravidar, e ela engravidou e nasceu o filho da promessa. Glória a Deus, aleluia. Então, essa aliança é baseada na fé e no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque o milagre quem faz é o Espírito Santo. Quem colocou fertilidade no ventre de Sara foi o Espírito Santo. Quem colocou fertilidade no ventre da prima de Maria, chamada Isabel, para que nascesse João Batista, foi o Espírito Santo. Quem colocou fertilidade no ventre de Ana, para que viesse a nascer Samuel, foi o Espírito Santo. Quem coloca fertilidade hoje no ventre de uma mulher estéril para que nasça uma criança, continua sendo o Espírito Santo. Quem age hoje com poder na vida daquele que está enfermo e levanta o enfermo do leito e ressuscita até, se ele quiser, a hora que ele quiser ele faz isso, é o Espírito Santo. Ele é quem faz, é o poder vivificador do Espírito Santo que faz o milagre. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, em toda aliança, já falei aqui no início, existem duas partes envolvidas. Toda aliança, todo contrato tem duas partes envolvidas. A palavra aliança não é por causa do anel que as pessoas usam no dedo no casamento. Aquele ali é o anel que simboliza a aliança. A aliança é um contrato. A aliança é um acordo. O anel, ele é o símbolo do acordo, ele não é o acordo. Aquela aliança de ouro é o símbolo do acordo, não é o acordo. Ela simboliza o acordo. Então, quando é feita uma aliança, as duas partes estão envolvidas naquele acordo, né? O próprio fundamento da aliança depende de ambas as partes permanecerem fiéis ao que está escrito no acordo. O que causa a separação? A infidelidade do acordo. Pode ser restaurado esse acordo? Pode ser restaurado, se ambas as partes realmente se quebrantarem. Tá? Jesus falou que o divórcio é dado por causa da nossa dureza de coração. Então nós temos o coração endurecido e por isso acontece o divórcio. Porque uma parte não se quebranta, a outra às vezes está quebrada, mas não tem coragem de pedir perdão, às vezes pede perdão e não recebe. Então há essa quebra do acordo, né? Há essa quebra do acordo por causa da dureza de coração, então não há reconciliação. Em muitos casos há reconciliação. Em muitos casos aquele homem machucado, aquela mulher machucada, ora, se quebranta e perdoa, né? E sente paz, então pode haver uma reconciliação. Analisa os prós e os contras. Então isso pode acontecer. A antiga aliança que Deus estabeleceu com Israel, ela dependia da obediência do povo à lei. A lei. A antiga aliança foi estabelecida um acordo entre Deus e eles através da lei, que eles deveriam obedecer. Então o Senhor revelou a lei ali para Moisés, revelou os 10 mandamentos e ordenou a Israel: obedeçam e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Então aqui em Jeremias, no capítulo 7, versículo 23, ele está renovando a promessa da aliança que foi feita lá no passado, no tempo de Moisés. Pelo grande amor de Deus, ele perdoou aquela esposa infiel, que era o povo, né? Ele perdoou aquele povo infiel. Então, quando há um grande amor, há perdão. Há perdão. Era impossível para o ser humano, no seu estado pecaminoso, guardar a lei integralmente. Isso é um outro detalhe que a gente deve levar em muita atenção. Era impossível as pessoas guardarem no estado em que, no nosso estado humano pecaminoso, era impossível eles guardarem e obedecer todos os mandamentos de Deus. São 10 mandamentos.
mas de repente um escorregava num, outro escorregava no outro. Por isso que quando chegou aquela mulher adúltera e eles queriam apedrejá-la, Jesus disse assim: quem nunca pecou, que jogue a primeira pedra, porque ninguém, não há ser humano no mundo que não peque, até sem querer, até no pensamento, às vezes a pessoa peca, e Jesus deixou isso bem claro. Então não há ninguém que consiga se manter em pé, que consiga se manter fiel à antiga aliança. Não havia naquele tempo e nunca houve e nunca vai haver ninguém que consiga se manter fiel à antiga aliança. Só houve um que se manteve fiel à antiga aliança, que foi o Senhor Jesus. Só Ele, o único que veio para cumprir a aliança. Ele não veio para desfazer da aliança, para anular a aliança, ele veio para cumprir, o único que cumpriu. No que ele cumpriu, aí as portas se abriram para que nós entrássemos na segunda aliança, que é uma aliança da graça, uma aliança da misericórdia, uma aliança do amor, uma aliança do perdão. Dos vossos pecados não me lembrarei mais. O véu do templo se rasgou de alto a baixo na hora em que Jesus expirou. Houve um terremoto em Jerusalém, houve chuva, o céu se fechou, ficou negro, cobriu de nuvem, e de repente houve um terremoto, e lá no templo o véu se rasgou de cima para baixo. Foi o dedo de Deus que passou ali, cortou o véu de cima para baixo. Era um véu dessa espessura mais ou menos. Então aquele véu foi cortado de cima para baixo. Esse véu impedia que alguém em pecado, os sacerdotes tinham que se purificar para, quando era o turno deles de oferecer sacrifício lá no Santo dos Santos, eles tinham que fazer uma purificação, ficar separado da esposa, e um bocado para poder entrar. E assim mesmo entravam amarrados por uma corda, não sei se vocês já ouviram isso, entravam amarrados por uma corda e com os sinetezinhos pendurados na roupa para, se parasse de balançar, de fazer barulho os sinetes, aí então os auxiliares iam puxar o defunto lá de dentro, que ele teria sido fulminado. Então a antiga aliança, ninguém conseguia se manter em pé diante dela, todos adulteraram a antiga aliança. Mesmo, olha só, Moisés estava lá no Monte Sinai, olha só, ele estava no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei, e o povo já estava transgredindo a aliança lá embaixo. Fizeram um bezerro de ouro. Tudo que Deus condenava, o que Deus mais condena é a idolatria, o pecado mais abominável a Deus. Ele diz assim: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que, lá nos 10 mandamentos, tem essa parte que no catecismo católico a gente não aprende, mas tem. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E o que aborreciam? Aborreciam quando praticavam a idolatria, quando faziam imagem de escultura, imagem de santo, imagem de bezerro. Aí quando Moisés desce, estava lá um bezerro de ouro. Eles já tinham transgredido a aliança antes da aliança chegar até lá embaixo. Desce depressa, Moisés, que o povo está pecando lá embaixo. Então, eles já estavam pecando contra Deus, já tinham pecado contra Deus, já tinham adorado o bezerro de ouro. Até enquanto Moisés estava ali, eles não fizeram nada, mas quando Moisés deu as costas um pouquinho, eles já entraram, já se mancomunaram, pegaram o ouro de todo mundo, derreteram e fizeram um bezerro para adorar. E quando Moisés chega lá embaixo, ele vê que o povo já tinha transgredido, e ele ficou tão irado. Moisés era manso, mas naquela hora ele era tão zeloso pelo relacionamento daquele povo com Deus, que ele lançou a tábua daí no chão e as tábuas se espatifaram, né? Aí ele teve que subir e fazer uma nova, ele mesmo. A primeira tábua foi Deus quem fez para ele, a segunda ele teve que fazer, esculpir lá as letras, né? Porque o hebraico tem uma vantagem, uma letra vale uma palavra. Então, esculpiu os mandamentos todos, palavra por palavra, e voltou para ler os 10 mandamentos.
aliança, o contrato da aliança, já tinha sido quebrado antes de ser lido. Então Israel desobedeceu e a aliança com Deus foi quebrada. E por causa dessa desobediência deles, eles perderam os privilégios da antiga aliança e colheram as maldições pronunciadas sobre os desobedientes, pois a desobediência dele irritou o Senhor. Salmo 78, versículo 41 fala isso. Bom, alguém pode dizer assim, mas por que Deus exigiu dos israelitas algo que era impossível deles praticarem? Por que Deus estabeleceu uma aliança com eles, sabendo que eles não eram capazes de cumprir, de guardar, iam quebrar aquela aliança, iam continuar quebrando aquela aliança? Por que Deus estabeleceu uma aliança insuficiente para libertá-los da escravidão do pecado? O que acontece é que Deus queria revelar a lei sobre a antiga aliança, era para convencer o ser humano do horror do pecado, do castigo do pecado, e para encerrar todo o ser humano, para mostrar que todo ser humano estava debaixo do pecado. Todos pecaram, o apóstolo Paulo escreveu isso, todos pecaram e ficaram destituídos da graça de Deus. Todos pecaram e ficaram destituídos da graça de Deus. Então, o pecado é miséria, é escravidão. O pecado é escravidão. Então a lei foi dada para revelar ao homem a total incapacidade do homem de se chegar a Deus por suas próprias práticas. Tinha que vir alguém que resgatasse a humanidade. Já estava tudo programado por Deus. Já tinha que vir alguém que trouxesse a redenção para a humanidade, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então tinha que vir. A lei mostrava que ninguém era capaz, ninguém tinha condições de cumprir. E aí havia os homens fiéis, os homens tementes a Deus, e Deus, por misericórdia, abraçava aqueles homens. Por isso que Jesus passou 3 dias lá no inferno, antes de ressuscitar, pregando aqueles homens tementes a Deus, que não estavam ainda ali, eles não tinham conseguido cumprir a aliança na sua íntegra. Então Jesus foi levar a pregação da nova aliança para eles, no inferno, 3 dias. E aí foi resgatado Davi, Salomão, os profetas, todos aqueles homens que andaram com Deus, que serviram a Deus, mas que não tinham ainda a condição de obedecer na íntegra a aliança, a antiga aliança. Não tiveram condição. Então Jesus foi por causa deles. Paulo, quando ele fala com os Gálatas, lá em Gálatas capítulo 3, versículos 19 e 20, ele diz assim: qual era então o propósito da lei? Paulo falando, né? Qual o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio dos anjos pela mão de um mediador. Jesus é o nosso mediador. Então a lei, agora o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. O mediador representa as duas alianças, a antiga aliança e a nova aliança. Deus, porém, é um. Então a antiga aliança foi apenas uma preparação. A antiga aliança foi uma preparação que Deus estabeleceu para que nós entrássemos numa aliança que jamais seria cobrada. Uma aliança que jamais seria cobrada. No versículo 31, capítulo 31, versículos 31 ao 33, olha o que diz. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Olha, aqui ele está falando de uma nova aliança.
essa nova aliança, eles ainda não, tem muitos que estão se convertendo a Cristo, muitos judeus, são judeus messiânicos, estão se convertendo a Cristo, mas a totalidade ainda não conhece essa nova aliança. Eu me lembro que uma vez eu estava lá em Copacabana e tinha um menino da igreja que foi comigo lá na padaria, e eu estava comprando alguma coisa lá para levar para a igreja, e o menino falou qualquer coisa de Jesus, e eu respondi para ele, e eu me lembro que tinha um judeu que saiu xingando, parece até que tinha havido o capeta na frente dele. Então, por quê? Porque ele ainda não absorveu a nova aliança. Para esses é que Jesus vai aparecer, e não vai, pelo que a gente está vendo esse rumor de guerra aí, se for já a guerra, a terceira guerra mundial que está se falando que pode acontecer, para esses, eles só vão reconhecer o Messias quando eles virem as marcas na mão do Messias. Depois que o anticristo bagunçar com eles lá, né? E eles também vão acreditar que é um governo de paz, de 7 anos de paz. Depois que o anticristo bagunçar com eles, aí Jesus vai descer e eles vão ver as marcas nas mãos, a marca da lança do lado. Então, Deus aqui falou claramente: eu vou estabelecer uma nova aliança com Israel e com Judá. Não será, versículo seguinte, versículo 32, assim: não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Então aqui Deus fala através de Jeremias de uma nova aliança, e não será como aquela aliança que foi lavrada na pedra. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor: porei a minha lei no íntimo deles. Não é mais uma pedra lavrada, agora é dentro. Porei a minha lei dentro deles. Essa aliança que farei, eu porei no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações. Eu serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o maior até o menor, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. É interessante que a Bíblia, o Antigo Testamento, ele mostra nitidamente um ato profético a respeito dessa rejeição e dessa reconciliação, desse reencontro na pessoa de José no Egito, né? José foi rejeitado pelos 11 irmãos, foi vendido pelos irmãos. Jesus não foi vendido também? José foi vendido pelos irmãos, foi levado para o Egito. No Egito, ele se tornou governador. Jesus é o nosso governador. Ele se tornou nós éramos o Egito, e ele se tornou nosso governador. Ele se tornou nosso governador, e aí, o que acontece? Vem uma situação de crise sobre Israel, igualzinho. A gente lê o Apocalipse e compara lá com a história de José no Egito, a gente vai ver que é igualzinho. Vem uma situação crítica sobre Israel, que eles iam morrer, e a intenção de Satanás é destruir Israel. Não vai conseguir, porque na hora do maior perigo, o Senhor Jesus vai aparecer e vai dar livramento. Mas a situação é idêntica. Eles estavam para morrer de fome, nos 7 anos de fome, e os 7 anos que vai haver do anticristo é equivalente aos 7 anos de fome que o mundo estava passando. O Egito, redimido por José, que somos nós, não é o mundo todo não, mas é o povo de Deus, o povo de Cristo, redimidos por José, governados por José, tinham paz e tinham fartura. A provisão de Deus na vida dos filhos de Deus em momentos de crise sobre o mundo todo, quem permanecer fiel. Aí o que acontece? Quando eles estão num aperto extremo, eles recorrem ao Egito, não reconhecem o governador do Egito,
até que o governador do Egito se dá a mostrar para eles. Aí há choro, há arrependimento, há perdão, e eles agora sobrevivem. O que aconteceu, a palavra profética do Senhor é da nova aliança, de uma nova aliança que virá para o povo de Deus, de uma nova aliança estabelecida por Deus que virá para o povo de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente vendo essa palavra, a gente descobre nitidamente que essa nova aliança hoje pertence a nós. Hoje nós fazemos, ela está baseada em melhores promessas, melhores do que a promessa antiga. Porque na promessa antiga tinha promessa de prosperidade. Deuteronômio 28, se vocês obedecerem, essas bênçãos virão sobre vocês serão benditos, vai ter prosperidade, o gado de vocês não vai morrer, vai ser fértil, as plantações de vocês terão segurança, a proteção do Senhor, vocês serão benditos ao entrar e benditos ao saírem, né? Então a promessa da antiga aliança era uma promessa de bênçãos materiais. A promessa da nova aliança é a promessa da bênção eterna. Que coisa, glória a Deus! É uma promessa maior e melhor do que a promessa da antiga aliança. Nós podemos tomar posse das promessas da antiga aliança, se nós cremos, receberemos, e se praticarmos a palavra como aquele povo tentou praticar, nós temos a graça do Senhor, podemos ir mais além. Mas a promessa maior e melhor é a promessa da eternidade. E Jesus promete na eternidade a vida eterna, e nessa vida Ele promete a provisão de Deus para nossas vidas. Se vocês me obedecerem, vocês receberão aqui na terra 100 vezes mais, e depois a vida eterna. Então a promessa da nova aliança, ela é mais intensa, é mais rica, muito mais do que a promessa da antiga aliança. Foi impossível ao povo de Israel andar em obediência total a Deus. Eles viveram sob as maldições que haviam sido pronunciadas sobre os desobedientes. Então, de vez em quando a situação se agravava, de vez em quando o inimigo vinha invadir a terra deles e eles ficavam indefesos porque eles estavam em pecado. De vez em quando acontecia uma tragédia na vida deles por causa da desobediência. Então, tudo isso para mostrar a eles que eles não tinham capacidade para se salvarem a si mesmos e havia necessidade de um Salvador. Aleluia! Jesus Cristo, o nosso Senhor. A necessidade deles. A necessidade de Jesus vir. Deus não se esqueceu da aliança que tinha feito com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus não se esqueceu da descendência de Abraão. Abraão e sua descendência da parte de Sara. Deus não se esqueceu. Então, no tempo certo, no tempo designado por Deus, conforme Ele prometeu, Ele estabeleceu uma nova e melhor aliança por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E consagrou e separou outra nação. Nós somos o enxerto na oliveira, mas enxerto também produz fruto, e às vezes produz fruto até mais rápido do que a própria oliveira. O enxerto produz fruto mais rápido, glória a Deus. Então Ele consagrou e separou outra nação. Nós somos o Israel espiritual, os filhos do Deus vivo. É motivo de nós darmos glórias a Deus, porque nós somos filhos do Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa palavra aqui, Jeremias diz assim: estão chegados os dias. O Senhor fala através de Jeremias. Estão chegados os dias quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles.
Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Então agora, nesse tempo do fim, é o tempo da nova aliança se revelar. Vai ser o tempo da nova aliança se revelar a todo o povo de Israel. Essa mesma aliança que hoje está conosco, está em nós, vai se revelar a eles, a aliança da graça, a aliança do amor, a aliança da entrega total de Jesus na cruz, que eles rejeitaram. Então, nessa nova aliança, Deus escolheu entre todos os povos e todas as nações da terra e fez um pacto de sangue com pessoas que não descendem consanguinamente, não descendemos de Abraão, mas passamos a ser descendente pelo pacto de sangue que um descendente de Abraão fez na cruz. Aleluia! Então hoje esse pacto de sangue nos colocou, nos enxertou na família de Israel. Ele nos redimiu de todos os cantos da terra, ide por todo o mundo. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Da princípio, o próprio Pedro não entendeu direito não, que o Pedro, quando ele estava no meio dos judeus, ele procurava se comportar como judeu. Ele não entendeu direito a aliança que Jesus tinha feito, não. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não pregue só ao povo descendente consanguíneo de Abraão, mas pregue a toda criatura. Pregue a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer e for batizado passará a pertencer à família, à descendência de Abraão, através do meu sangue. Que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Então ele nos redimiu e nos libertou das mãos de Satanás e da escravidão do pecado. Hoje o nosso coração está, aquela lei, havia uma lei da circuncisão, né? Havia um mandamento não, uma ordenança da circuncisão. Todo homem tinha que circuncidar. Hoje nós temos uma circuncisão aqui dentro. Hoje nós temos a circuncisão do coração, a circuncisão invisível, é o nosso pacto de obedecer a palavra de Deus, de amar a Cristo, de crer no sacrifício da cruz. Essa é a nossa aliança, essa é a nossa aliança. Circuncidou o nosso coração e escreveu no nosso coração as suas leis. Hoje, mesmo aquele irmãozinho que aceita Jesus com uma semana de crente, ele já começa a entender, o Espírito Santo começa a trabalhar nele e mostrar a ele o que é certo e o que é errado. Quem se converte de verdade começa a mostrar o que é certo e o que é errado. Ele já não consegue mais praticar aquilo que praticava antes. Porque passa a ser escrito dentro do coração dele os acordos da nova aliança, os termos da nova aliança, a aliança do sangue do Cordeiro. O Espírito Santo começa a constranger aquela pessoa, que ele já não é mais aquela mesma pessoa de antes. Está enxertado na oliveira. É outra pessoa. Glória a Deus. Então, ele nos limpou do pecado, nos deu vontade e poder para nós o amarmos e obedecermos. É uma coisa que não vem de nós. Não adianta o pastor querer obrigar alguém a deixar de beber, deixar de fumar, não adianta. Porque não vai ser a palavra do pastor, vai ser o poder do Espírito Santo. É uma obra de Deus. O Espírito Santo começa a trabalhar naquela pessoa para que ela mude. Não, agora eu sou crente, agora, agora isso aí não está me atraindo mais. No meu caso, por exemplo, cerveja não me atraía mais. Tomei nojo do cheiro da cerveja com 7 dias. E eu era cervejólatra. Tomei nojo, não me atraía mais. Conheceu a verdade e a verdade libertou. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus nos separou como propriedade particular dele. Nós somos, olha, se o cristão entendesse o que é ser cristão, ele seria grato. Eis-me aqui, Senhor, serve-te de mim. O Senhor é prioridade na minha vida, o Senhor é prioridade naquilo que eu devo fazer. Primeiro o teu reino e a tua justiça. Se o cristão entendesse o que
Deus fez através do sacrifício da cruz, quando o cristão consegue entender, ele prioriza as coisas de Deus, prioriza com prazer, com alegria, não é sacrifício, é prazer, agradar o papai, aquele papai generoso. Tem pais que são espancadores, tem pais que chegam batendo na mulher e agredindo criança, tem pais loucos, mas o nosso papai não é louco, nosso papai é especial, glória a Deus. Agradar a ele dá prazer. No dia das mães, não tem as crianças, os filhos não trazem uma coisa para a mãe, faz um esforço de comprar alguma coisa, eu vou levar para minha mãe, eu vou dar o telefonema quando não pode estar presente. Agradar aquela pessoa que fez parte do meu nascimento humano me dá prazer. Eu não tenho esse prazer já há muitos anos, mas é um prazer o filho que tem aquele pai, aquela mãe. Agradar ao nosso Pai Celestial é um prazer porque Ele nos deu vida com abundância através do sacrifício da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos herdeiros agora das melhores promessas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando ao Senhor, vamos estar orando por essa cidade, por esse bairro, essa cidade, esse estado, e vamos orar pelo nosso Brasil também, para que haja bom senso na mente daqueles que governam, para que haja um quebrantamento naquele que quer muitas vezes se locupletar com os bens da nação, deixando a nação passando fome e necessidade, né? Pode acontecer isso, em muitos países isso acontece. Então nós vamos orar que quando o ímpio governa, o povo geme, mas quando o justo governa, o povo se alegra. Então vamos orar para que haja também justiça nos governantes, seja municipais, seja estaduais, seja federal, que haja justiça nas autoridades que governam. Pai querido e santo, em nome de Jesus, meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença e Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Senhor, nesses 40 dias de propósito que o Senhor nos deu. Nós queremos agradecer pelo privilégio de podermos estar aqui, Senhor, colocando o Senhor como prioridade em nossas vidas, aprendendo a colocar o Senhor como prioridade, que nós possamos nos firmar cada dia mais nesse propósito, Senhor, e que o Senhor venha a governar nossas vidas, a nos dirigir naquilo que devemos fazer e como fazer, porque nós não sabemos, não temos, nada podemos fazer sem Ti, Senhor, dependemos totalmente do Senhor. Pai querido, nós oramos agora por este bairro, queremos prosperidade, queremos libertação, queremos salvação, queremos, Pai, que este lugar venha a resplandecer com a Tua glória, de tal maneira, Senhor, que seja constatado milagre neste lugar para a glória do Teu nome. Transforma, Pai, aqueles que estão escravizados, liberta e faz a obra poderosa, Pai, na vida de cada um, Senhor, dos nossos familiares, nessa cidade, Pai. Meu Deus querido, a cidade de São João del Rei, faz o Teu milagre, Pai querido, nas igrejas, nos pastores, nos membros, naquele povo, Pai, que anda de um lado para outro, sem rumo, sem direção espiritual, que o Senhor levante a igreja com poder, com amor, com autoridade, com sabedoria e com a unção do Teu Espírito, Senhor, para fazer a diferença nesta cidade, neste estado, Pai. Visita cada cidade, cada prefeitura, cada prefeito, governantes, vereadores, juízes, policiais, Pai querido, visita o povo em geral, com libertação, com salvação, Pai querido, nós entregamos cada cidade de Minas Gerais nas Tuas mãos, e entregamos o nosso Brasil nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor visite os governantes estaduais, municipais, federais, Pai querido, e vai trabalhando, Pai, com poder, libertando, ó Pai, Senhor Deus, Tu és o Deus que renova, Tu és o Deus que restaura, que liberta, que salva, que transforma. Então, Pai, transforma esta nação, sara esta nação, Pai, quebra todo o jugo de Satanás, toda a ferramenta forjada no inferno para destruir esta nação, para empobrecer esta nação.
caia por terra em nome de Jesus, e que haja, Pai querido, governantes que sejam tementes ao Senhor, que se voltem para o Senhor de todo o coração para fazer a Tua vontade, Pai, e que assim, meu Deus, a Tua paz reine sobre a nossa nação. Nós estamos orando a Ti, Pai querido, prepara-nos também, Pai, para o encontro com Cristo Jesus, porque nós sabemos que essa é a nossa prioridade. Então, Pai, nos entregamos a Ti, agradecidos, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre, sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Foi muito bom. Ontem nós tivemos aqui o nosso primeiro filme, Deixados para Trás. Não deu para assistir todo, mas foi bom. Tivemos um momento muito bom, bom início. Vamos cada dia nos preparar para novas estratégias para alcançar aquelas crianças que vieram. Eu estava ali enchendo o saquinho de pipoca e chegou um, olhou para a sala, senti saudade na voz dele. Olha, eu já estive aqui, eu já brinquei aqui, já estudei aqui. Graças a Deus. Então, aí está o segredo. Essa igreja está aqui para crescer. Não na estatura, não na vanglória, mas para crescer nos joelhos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então vamos continuar com nossos propósitos, porque o Senhor está conosco. Que o Senhor nos abençoe. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco desde agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Quem disse amém, cumprimente alguém e declare: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus.